Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis. Segundo livro de Reis, capítulo de número 23. E nós estaremos fazendo leitura do versículo 1 até o versículo de número 14. 2 Reis 23, do capítulo 1 até o versículo 14. Nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu vou pedir para que o André possa colocar aqui o slide para facilitar a leitura dos irmãos. Geralmente eu peço para não colocar, mas hoje eu vou fazer uma exceção. 2 Reis 23, de 1 a 14. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Diz assim a palavra do Senhor. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram a ele. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ao Senhor, diante do Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também derrubou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tenda para o poste ídolo. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Meleque, o camareiro, o qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon.
Amém. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, soberano, eterno Senhor, eis que estamos diante dessa Tua palavra tão viva e poderosa. E aqui clamamos a graça do Senhor sobre nossas vidas. Que o Senhor venha falar ao nosso coração e venha nos instruir sobre a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. É possível que a igreja ela venha a se perder ao longo do caminho? É possível que ela venha sair do seu contexto, da sua realidade, daquilo pela qual ela foi criada? Bom, a história nos diz que sim, isso é possível, e que isso de fato aconteceu ao longo da trajetória da humanidade. Desde que o Senhor chamou aqueles para servi-lo de forma fiel, a igreja, em tempos, ela vem que meio que se perde daquilo que ela foi proposta, da sua verdadeira adoração, do culto verdadeiro, e ela se perde, passando a seguir então a si mesma, passando a seguir então o mundo, as coisas que são ao seu redor, buscando e convivenciando na sua cultura local. Isso é algo que tem acontecido, que acontece constantemente. Mas a pergunta é, por que isso acontece, ou como isso acontece? O que leva a igreja a ter esta realidade sobre si? A igreja, ela se perde quando ela deixa de observar a palavra do Senhor. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja cristã, é a igreja das Escrituras, é a igreja da letra, da Bíblia. E quando ela deixa, então, de olhar para o texto bíblico, quando ela deixa de olhar para a palavra de Deus, ela automaticamente vai se perdendo e se esvai por um caminho que não é o caminho a qual Deus desenhou para ela. O texto lido fala sobre a grande reforma que acontece no tempo do rei Josias. Uma reforma religiosa, e aponta exatamente para esse abandono da palavra de Deus. As Escrituras, elas foram esquecidas no próprio templo do Senhor. E isso trouxe consequências terríveis para Israel, que é a igreja do Antigo Testamento. A nação de Israel, ela caiu na idolatria, na apostasia e no sincretismo religioso, por ter abandonado a palavra do Senhor. Mas ao ler este texto, esse que agora estamos na nossa mão, nós podemos ver o quão caótico, o quão distorcido estava sendo então o culto ao Deus verdadeiro. O quanto eles haviam, sem ter a noção, abandonado o próprio Senhor e abandonado o serviço a Deus. Havia até boa intenção por parte daqueles que se diziam servir a Deus. Havia até o interesse deles em servir este Deus, o Deus da aliança. Mas a boa intenção não é suficiente para que o verdadeiro culto, então, aconteça. Veja, mesmo o rei Josias, que desde cedo propusera em seu coração seguir ao Senhor, ele próprio não estava realmente ciente do verdadeiro culto e da forma verdadeira de adoração ao Senhor. Nós podemos ver isso quando nós lemos o capítulo de número 22, o que antecede a este capítulo, e agora também neste capítulo. Nos versículos 2 a 3 mostra que aos 8 anos ele começa a reinar sobre Israel. E ainda ali, naquele tempo, 8 anos depois, ele resolve restaurar o templo de Israel. Ele coloca o seu coração na disposição de servir ao Senhor, mas ainda que ele tenha tomado essa iniciativa, ele estava envolto em trevas. Veja, este rei que coloca o seu coração em servir ao Senhor, que tem a disposição de servir ao Senhor, essa nação que chama pelo nome do Senhor, o templo de Salomão está lá, construído. Ele resolve restaurar o templo, refazer a fachada, arrumar os utensílios, mas ele está envolto em trevas, nas trevas do sincretismo religioso, que havia adentrado pelas portas da igreja do Senhor, pela nação de Israel. O culto em Judá foi distorcido ao longo dos anos, e aí houve a inserção de objetos e práticas estranhas, que não haviam sido destinadas pelo Senhor, que não haviam sido designadas pelo Senhor, e muitas delas eram abominações ao próprio Senhor. Mas eles achavam que fazendo isso eles estavam servindo o Senhor. Porém, o capítulo de número
22, ele também vai relatar algo interessante. A partir do versículo 8, nos diz que quando se faz a reforma do templo, a reforma física do templo de Jerusalém, do templo de Salomão, então é encontrado ali o livro da lei do Senhor. O termo usado aqui se refere ao Pentateuco, se refere à lei de Moisés. É encontrado o livro da lei que estava perdido dentro da própria igreja, dentro do próprio templo, no local onde ele deveria de ser destaque, onde ele deveria de ser lido, onde ele deveria de ser observado, o livro se encontrava perdido, e foi recuperado com essa reforma. Com a leitura, então, do livro, começa, de fato, a verdadeira reforma que era necessária sobre a igreja do Senhor. E esses, então, que eram religiosos, que até então achavam que sua fidelidade estava sincrônica, organizada, ligada à verdadeira adoração, descobrem que estão totalmente errados. A intenção era boa, mas a prática não. O desejo era fiel, mas a realidade não. Eles não agiam como deveriam de agir. Então, imediatamente após essa leitura, o rei Josias ele convoca todos os líderes da cidade, da sua nação, tanto os religiosos quanto os líderes civis. E também convoca a nação ali, a cidade de Jerusalém, que estava próxima ao templo, para poderem ali realizarem a maior reforma que já aconteceu em Israel desde o tempo de Moisés. É aqui quando nesse momento que nós entramos no texto que foi lido. E é aqui que nós somos informados e que nós conseguimos perceber o quanto o culto havia se corrompido com a infiltração de objetos e práticas aversas ao verdadeiro culto. Para a gente poder ter uma ideia, o versículo de número 14 que foi lido, nos diz aqui que nesse período agora, houve a destruição dos ídolos, das colunas, dos postes, que haviam sido feitos no 13, aliás, e dos espaços que haviam sido consagrados pelo rei Salomão, para 3 divindades que são pagãs, para Milcom, para Quemos e para Asterote. Quando nós lemos 1 Reis, nós vamos perceber que esses tronos, esses locais de culto, haviam sido edificados para as mulheres de Salomão. E o próprio Salomão havia se curvado a estes templos. Sabe quantos anos nós estamos distante dessa época para agora? 331 anos. 3 séculos. 3 séculos se passaram desde o momento em que Israel começa a se distanciar do verdadeiro culto, da verdadeira adoração. Começa com a permissão para que outros deuses fossem adorados por aqueles que não serviam ao Senhor. E o próprio Israel se curva diante desta realidade. Qual é a sua reação a ter lido este texto? Não sei se você prestou atenção na forma como nós lemos o texto e no que o texto está dizendo, mas você percebeu que na casa do Senhor havia um ídolo, um poste ídolo levantado a Baal. Que na casa do Senhor havia vários locais de adoração a outros deuses. Que haviam cavalos consagrados à lua, carros levantados ao sol. Haviam todos os deuses representados pelos planetas conhecidos da época, e outros deuses mais tantos, colocados dentro do templo, colocados ali naquele local. Como é que era o culto naquela época? Como é que eu poderia entrar para sacrificar ao Senhor, no altar que foi dedicado de sacrifício ao Senhor, para apresentar o meu holocausto, o meu sacrifício pelo pecado e as minhas ofertas voluntárias ao Senhor? Enquanto eu faço isso aqui, no mesmo espaço, no mesmo momento, no mesmo local, há sacrifícios a outros deuses pagãos, aos falsos deuses. Até sacerdotisas cultuais tinham.
E as sacerdotisas, elas cultuavam através da prostituição. Havia uma casa construída dentro da casa do Senhor, onde prostitutas estavam ali servindo a Satanás. Era isso que estava acontecendo dentro do templo. Não estava acontecendo na cidade, não estava acontecendo na nação, mas dentro do templo. Dentro do ambiente onde o povo vinha, onde se dizia que chamava-se pelo nome do Senhor. Ao redor também tinha. Em todos os altos haviam deuses a serem consagrados, haviam sacerdotes que queimavam incenso a esses deuses, a todas as divindades. No próprio palácio real havia locais, havia abominação como sacrifício dos filhos a Moloque. E Deus disse que jamais pediu qualquer coisa nesse contexto. Como isso é possível? Como é que permitiram que tais coisas acontecessem? Como eles chegaram a esta realidade? Simplesmente porque eles deixaram de observar, de estudar, de meditar na palavra do Senhor. Ela ficou esquecida, ficou ao lado. Simples assim. Ao longo do tempo, as tradições, ao longo do tempo, as práticas comuns, ao longo do tempo, o sincretismo com as falsas religiões foram adentrando dentro do templo. Aquilo que havia sido construído por Salomão lá fora, o templo criado lá no outro lado, para se adorar a outros deuses, para que os estrangeiros adorassem a outros deuses, agora estava dentro do templo, sincrônico, ali junto com o culto verdadeiro ao Senhor. Então já não há mais culto verdadeiro, já não há mais verdade sendo exposta, já não há mais realidade. A verdadeira adoração havia se passado. Nós podemos dizer, queridos, que a leitura das Escrituras promoveu uma verdadeira conversão, então, na vida de Josias e na vida daquele povo. Ele que queria servir ao Senhor, ele que entendia que deveria de servir ao Senhor, e estava servindo os deuses dos seus pais, agora descobre o Deus da sua própria vida. Temendo por aquilo que é, ele promove então toda esta reforma que está acontecendo. Mas ao longo da história, isso que aconteceu, é também o que acontece no século XVI, na chamada Reforma Protestante. Não é diferente do que está acontecendo aqui no texto que nós lemos. Não é diferente do que aquilo que o Josias proporcionou. A profunda reforma teológica, a reforma eclesiástica e a prática agora voltada para as Escrituras, dá origem então às chamadas igrejas protestantes. Ela acontece por conta da redescoberta das Escrituras, por conta de uma volta à pregação fiel das Sagradas Escrituras. Os reformadores, eles foram homens que se debruçaram sobre as Escrituras, e através do Espírito Santo, experimentaram uma verdadeira conversão, e levaram isso à igreja do Senhor. Veja, na Idade Média, antes da Reforma Protestante, as pessoas não tinham acesso à palavra do Senhor. A Bíblia não estava em suas mãos para que eles pudessem lê-los. Apenas ouviam as interpretações dadas pelas bulas papais. O clero da igreja eram os guardiões da verdade. Só eles sabiam a verdade, tinham a verdade e ditavam o que era verdade. Portanto, a verdade do Evangelho, que é o próprio Cristo, não era comunicada às pessoas que ali se encontravam. E essas pessoas viviam atormentadas. O tormento gerava medo, ansiedade espiritual. Essas pessoas estavam perdidas, ainda que estivessem ansiosas por adorar o Senhor e achando que estavam adorando o Senhor. Foi por este pavor, numa noite chuvosa, diante de uma tempestade, com raios e relâmpagos para todos os lados, é que Martinho Lutero, que estava caminhando para se tornar, então, um advogado, abandona a sua chamada e abraça o monestaísmo. Ele vai, então,
para a sua carreira agora no convento de Agostinho. Ele vai nessa busca, nesse interesse de encontrar o Senhor, porque ele estava completamente perdido. Ah, sim, ele era um cara religioso, era uma pessoa que acreditava em Jesus, era uma pessoa que acreditava em Deus, mas era uma pessoa que não tinha nada nas suas mãos que o segurava com a verdade. E mesmo lá naquele mosteiro, naquele convento, ele não encontrou a paz da sua alma. A história nos conta os desafios que ele colocou para si mesmo, na intenção de encontrar paz para a sua alma, de encontrar-se com o Senhor. Até que então ele tem contato com as Escrituras, especificamente com a carta de Paulo aos Romanos, o que provocou toda a mudança em sua vida, levando então a um verdadeiro encontro e a promover as suas 95 teses, 95 questionamentos, estudados, orientados sobre a prática da igreja que estava destoante com as Escrituras, que estava fora do contexto das Escrituras. O mesmo acontece com Calvino, o mesmo acontece com Zwinglio e tantos outros reformadores. Retornam para as Escrituras, redescobrem a verdade bíblica, e isso revoluciona a vida destes homens e desencadeia a reforma protestante. Porque a palavra não estava ao alcance, eles não poderiam saber que estavam errados. Mas quando a palavra chega à mão, eles passam a fazer isso. No tempo de Josias, a palavra estava oculta ao povo, porque ela havia se perdido no templo. Na Idade Média, ela estava perdida nos monastérios, e o povo novamente não as tinha em suas mãos. Esses dois movimentos têm como base o retorno às Escrituras. Mas e hoje? 507 anos depois, em pleno século 21, no ano de 2024, como é a nossa realidade? Veja, bem diferente da época de Josias, e muito diferente também da época de Lutero e dos reformadores. Hoje nós temos a Bíblia a um clicar do celular. Há vários aplicativos que você pode baixar e colocar a Bíblia. Você sabia que nós temos mais de 40 versões na língua portuguesa da Palavra de Deus? 40 tipos de traduções, 40 versões diferentes sobre a Palavra de Deus. Existem inúmeras igrejas, milhares de pregadores espalhados por todo o nosso país, espalhados pelas redes sociais. Porém, infelizmente, hoje nós vivemos outro tipo de ocultamento das Escrituras. Hoje nós estamos vivendo um outro tipo de ocultamento. Enquanto nos tempos bíblicos e na época da Reforma, o problema era acesso às Escrituras, hoje o nosso problema é de falta de atenção e de importância que nós damos a ela. Vivemos num período em que a Igreja do Senhor, as lideranças e os membros abandonam as Escrituras pela tradição, pelo experiencialismo, pelo misticismo, pela falsa segurança da obra, e o que é pior, nós estamos voltando à época de Josias e estamos trazendo sincretismos para dentro da igreja, absolvendo coisas que não têm a ver com a palavra de Deus, estamos trazendo para as práticas cultas da igreja, culticas da igreja, trazendo para a realidade daquilo que nós estamos vivendo. A reforma protestante é a reforma religiosa, e a reforma religiosa de Josias, elas foram necessárias porque houve um período em que a igreja havia abandonado as Escrituras, mas se nós prestarmos atenção, hoje nós estamos abandonando as mesmas Escrituras. Nós estamos deixando de lado. Será que nós não aprendemos com a história? Será que nós não aprendemos com os erros do passado? Vivemos a mesma realidade. Uma igreja reformada é uma igreja que precisa estar em constante processo de reforma, não pela conformatação com este século, não através da incorporação de novas
das novas novidades, das últimas novidades deste mundo, mas pela conformatação contínua à palavra de Deus, levando o cativo às suas mentes, a fé, a prática eclesiástica, para que as pessoas possam ser obedientes a Cristo. 507 anos depois, aquilo que nós chamamos de evangelho não tem sido pregado como verdadeiro evangelho na maioria das igrejas. As práticas que as igrejas têm tido não são diferentes da prática da época de Josias e das épocas atuais. Ah, pastor, mas nós não temos nenhum ídolo colocado. Nós não temos aqui postes, ídolos levantados, nós não adoramos cavalo, nós não adoramos os astros. É preciso a gente entender o contexto daquela época. Isso que está acontecendo no texto que foi lido, tem a ver com a cultura da época em que Josias vivia. Naquela época, cada nação, cada povo tinha o seu Deus. E esses deuses começam a adentrar dentro da igreja para se fazer parceiro, para estar junto com o Deus verdadeiro. A intenção deles era se conformar com o mundo e ainda assim servir ao Senhor. Nós não temos deuses de pau, de madeira, de pedra, de ferro, mas às vezes nós temos deuses em nossos corações. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e em vez de entender a sua imutabilidade, em vez de entender a sua inerrância, nós lançamos dúvidas sobre ela. Quando a palavra de Deus diz, nós devemos de ser obedientes e subservientes a ela. Mas muitas vezes nós dissemos, bom, não é bem assim. Nos tempos de hoje é diferente. O que acontece aqui, muitas vezes acontece aqui, nos tempos atuais. Ídolos que são colocados ao lado do Deus verdadeiro. Deuses que são erigidos nos nossos altares internos. Deuses com uma preocupação pelo dinheiro, pelo status. Deuses como a preocupação pela diversão, negando a palavra do Senhor. Às vezes a nossa família se torna um Deus sobre nós. Às vezes os nossos filhos podem se tornar isso. A nossa profissão pode se tornar isso. Qualquer coisa que vai agregar neste local, que vai concorrer com o Senhor. E nós podemos perceber isso quando nós olhamos para as Escrituras e ela nos aponta um caminho diferente da qual nós estamos seguindo, para o qual nós estamos indo. Aí nós podemos perceber de que, de fato, nós não estamos diferentes de Judá no tempo de Josias, ou do romanismo no tempo dos reformadores. E a única forma que nós temos de nos livrar disso é através das Escrituras. Lendo, aprendendo e aplicando as Escrituras às nossas vidas. Meus amados irmãos, no dia de hoje, por todo o mundo, há grupos de irmãos reunidos para louvar a Deus, para glorificar ao Senhor pela reforma protestante. Agradecendo a Deus por esse momento de mudança. Em todo o mundo há isso. Alguns estão focados em conhecer a vida dos reformadores. Outros estão focados, como nós aqui, em alertar sobre o risco de perdermos a essência da reforma. Mas em todo mundo haverá pessoas assim. Porém, o que deve se importar é como eu estou diante de Deus, ao olhar para essa reforma e olhar para a importância das Sagradas Escrituras.
Os 5 solas não serão nada se primeiramente não for o sola scriptura. Porque os demais se derivam do somente as Escrituras. Não há somente Cristo. Não há somente graça. Não há somente Deus a glória. Não há somente a fé, a menos que haja somente as Escrituras. A menos que ela seja a realidade prática da nossa vida diária. Pense sobre isso. A reforma é um retorno às Escrituras. E nós precisamos de retornar a essas Escrituras, para a glória e honra do Senhor.